Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 25. Mateus, princípios bíblicos para um bom relacionamento. Deus deseja que você tenha um relacionamento saudável, um relacionamento abençoado, não só com Ele, mas também com as pessoas que você tem todos os dias aí convivido com elas. E Jesus, ensinando em uma das suas parábolas, em uma das suas passagens, ele disse assim, versículo 22, então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Você pode ler comigo esse versículo? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Fecha os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Ministra o nosso coração. Fala conosco, Pai. Ensina-nos, através desses princípios, a termos, Senhor, uma vida feliz, termos amigos. O mundo que vivemos, Senhor, é um mundo carente de amizade. É um mundo, Senhor, de isolamento total, onde o ser humano tem vivido tão isolado. Somos tantos, mas tão solitários. Muitos, Senhor, não tem com quem conversar, não tem ninguém para se abrir. E Tu és um Deus de relacionamento. Tu és um Deus que deseja se relacionar conosco desde o princípio. Tu tens trabalhado isso na nossa convivência contigo, Pai. E nesta noite, através desses princípios, que a gente possa rever conceitos, que nós possamos, ó Deus, aprender contigo, que a gente possa quebrar julgos, pensamentos, mudar os valores, para que possamos, Senhor, viver uma vida feliz. Aliás, a vida é tão curta, Senhor, e quantos de nós, às vezes, perdemos tanto, porque o tempo passa e ele não volta atrás. Não dá para a gente retroceder o tempo de ontem já foi. Aquilo que fizemos ou não fizemos ontem, também não dá para refazer, mas que possamos, a partir de hoje, aprender contigo e mudarmos, Pai, para uma vida de relacionamento abençoada por Ti. Fala conosco no nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia, ela é recheada de ensinamentos para a gente. E como eu disse para você, Deus, desde o princípio, Ele teve o prazer de se relacionar com a sua criação. Ele colocou em nós a sua essência. Ele colocou em nós o seu Espírito, Gênesis capítulo 1, versículo 23 a 27. Ele soprou sobre nós o seu fôlego de vida. E depois de nos criar, depois de criar o lugar onde o ser humano estaria habitando, Deus, todos os dias, Gênesis capítulo 3, diz que Deus, todos os dias, na virada do dia, vinha bater um papo com o ser humano, vinha conversar com o ser humano, vinha perguntar a ele, como é que foi sua agenda, como é que foi seu dia, como é que foram as coisas, como é que foi o trabalho hoje. E sempre, desde o momento da criação, Deus sempre procurou se relacionar conosco. Você sabe muito bem, o pecado tentou interromper essa comunicação. O pecado tentou bloquear esse relacionamento. Mas Ele, por seu amor, por sua graça, por seu favor imerecido, Ele
abdicou da sua grandeza e da sua glória e reconectou novamente o relacionamento conosco através de Jesus Cristo. Você pode dizer graças a Deus por isso. Graças a Deus. E dentre as principais características para um bom relacionamento, nós poderíamos classificar algumas coisas importantes para que um relacionamento funcione, para que haja uma vida abençoada numa convivência entre pessoas. Nós precisamos nos envolver com pessoas, nós precisamos ter um relacionamento com essa pessoa, nós precisamos estar próximo dessas pessoas, a gente precisa conhecer essas pessoas. E o relacionamento, então, ele é o quebra de gelo, né? E a gente sabe muito bem que para se relacionar bem com uma pessoa, a gente só consegue fazer isso com o tempo. Diga comigo, tempo. Você não vai me conhecer se você não tiver tempo comigo, se você não sentar comigo, comer um sanduíche ali no final do encontro, né? Quando a gente senta ali, conversa, você não vai conhecer que muitas coisas da minha vida se você não conversar comigo. E o relacionamento começa com pequenas coisas, com pequenas atitudes, com pequenas ações. Deus abriu mão do seu melhor para ter relacionamento conosco, abriu mão de Jesus. Deus fez de tudo para que você e eu tivéssemos essa aproximação com Ele. E a gente sabe muito bem que na vida secular o relacionamento é fundamental. Se você é um empregado, você serve a um patrão, você está vinculado a uma empresa, para você ser suprido naquela empresa, para você ter uma vida abençoada por aquela empresa, você precisa ter relacionamento, você precisa ser produtivo, você precisa atender a necessidade daquela empresa a qual você trabalha. Mas é importante que nesse relacionamento tenha conexões, tenha os direitos e os deveres, para que ambas as partes, tanto o patrão quanto você, eu como empregado, a gente possa dar e receber. E isso é uma forma de relacionamento. Existe também aquele relacionamento entre pais e filhos e pais, a Bíblia também fala sobre eles, e a gente precisa, nesses últimos dias que estamos vivendo, ter um relacionamento saudável com os nossos filhos, procurar ser amigo dos nossos filhos, procurar cuidar dos nossos filhos, procurar orientar os nossos filhos. A gente sabe muito bem que eles precisam de ajuda, eles precisam de orientação. Os jovens que vão casar precisam de orientação. As moças que vão casar, aliás, a igreja sempre teve essa preocupação de estar sempre orientando. E tudo isso envolve relacionamento. Tudo isso envolve um comportamento de entrega das partes. Você está aqui tendo um relacionamento com Deus, mas também um relacionamento com seu irmão, com a sua igreja. Você está tendo uma intimidade com a igreja de Nova Vida. Você está se relacionando com essa denominação. Muitos ainda não se tornaram membros, muitos ainda estão naquela fase do conhecimento, estão procurando conhecer, entender como é a visão, como é a missão, como são os valores, entender os princípios que cremos, se são os mesmos princípios que você crê. Aí chega o dia que você quer fidelizar esse relacionamento, aí você vai lá no balcão e você pega a ficha, você preenche lá com o seu nome, com o seu telefone, você, em contrapartida, depois de uma semana entregando aquela ficha, você recebe um cartão de membro, onde você tem relacionamento agora de fato, e você faz parte da membresia da igreja de Nova Vida em Bangu. Mas para que isso aconteça, com certeza, você está gastando tempo, investindo tempo, você está primeiro querendo conhecer quem é a Nova Vida. Se você veio de outra igreja, se você veio de outro lugar, se você se converteu aqui, você está dia após dia nesse nosso relacionamento, nessa troca de informação, nessa troca de desejos, de entrega, você está
chegando a uma conclusão para de fato efetivar a sua comunhão conosco. E isso é bom. Não se precipite. Fala para o teu irmão: nenhuma ação precipitada na sua vida é saudável. Diga isso para o seu irmão. A precipitação vai levar sempre a gente a uma furada. Então, é importante você estudar de fato, você avaliar de fato se vale a pena você ter relacionamento com essa igreja. Agora, a partir do momento que você se vincule a ela como membro, procure desenvolver esse relacionamento, procure sentir as necessidades, procure conhecer mais a sua igreja, os seus irmãos, procure amar esse lugar, procure se envolver com as necessidades da casa e da causa. Daqui a pouco, no final do encontro, eu vou falar para você: vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e a oferta? E Bispo Roberto dizia uma coisa muito importante: a última coisa a se converter num coração é o bolso. Mas você, quando tem relacionamento conosco, você sabe que a sua oferta e seu dízimo tem um fim para o reino de Deus e para a igreja local. Você sabe, se você tem um relacionamento conosco, que você participar de um dos ministérios dessa igreja, você estará contribuindo, você vai estar fazendo essa igreja funcionar. Você está me ouvindo, amém? Com um excelente som, amém? Mas lá, tem uma equipe. Se você for lá naquela mesa lá, é eles que estão dando essa qualidade sonora para a gente. Eles têm um relacionamento de ofertar para Deus e para a igreja o seu tempo. Você está vendo uma imagem, amém? Quem providenciou foi o Ministério de Informática. Aí você pode pensar: pastor, mas está tudo pronto nessa igreja. Não está não. Fala para o teu irmão: está não. Tem sempre lugar para você. E eu sei que você, quando estiver de fato relacionado conosco, você vai se entregar, porque foi assim comigo. E é importante você se entregar, porque você se entregando no relacionamento, você vai conhecer as necessidades do reino, você vai conhecer as necessidades da causa. Quando você puxar sua cédula para dizimar, para ofertar, você não tem nenhuma dúvida que tudo quanto você adora a Deus aqui é investido no reino de Deus. É para abençoar missões, é para suprir as necessidades dessa casa, que foi criada em 1970, então ela precisa de reformas também. É para cuidar desse lugar que você está sentado, para toda a administração dessa casa. E queridos, quanto mais eu me relaciono, você viu, eu falei com propriedade da ONG Mundo Novo. Por quê? Porque eu me relaciono com a ONG, eu conheço a ONG. Agora, se você me falasse assim: o senhor conhece o lar de não sei o quê? Eu ia dizer para você: não conheço. Não sei aonde fica, não sei quem são os gestores. Eu ia dizer para você que eu não tenho relacionamento com esse lugar. Mas é importante, Deus deseja que você tenha relacionamento não só com o seu irmão, não só com a sua igreja, mas também com Ele, que esse é insubstituível. Esse é primário e necessário na sua vida. E nós precisamos então, queridos, saber, né, que o relacionamento é fundamental numa relação com as pessoas. Pastor, mas me relacionar com pessoas é problemático. Você pode dizer isso comigo com toda tranquilidade: me relacionar com pessoas é problemático. E eu sei, mas olha como você vai crescer. A gente só cresce resolvendo problemas, gente. Sabia disso? Você só cresce resolvendo problemas. Eu lembro que quando minha filha nasceu, eu era aquele cara assim, que nunca tinha segurado uma criança. A primeira criança que eu segurei no colo foi a minha filha, eu digo isso para ela sempre. Aí você pode dizer assim: pastor, por quê? Porque eu era antissocial com as crianças. Ela é a criança lá e eu aqui. Quando chorava então, eu falava: ai meu Deus, essa gritaria no meu ouvido, quero nem estar perto de uma criança. Era muito bonitinho no colo do outro. Mas quando nasceu a minha filha, o meu xodó,
Quando nasceu o meu filho, o meu xodó, eu falei, não, esses aí eu vou ter que aprender a trocar fralda, vou ter que limpar a caquinha, né? Ter que tirar a fralda daqui, dali, dar banho. E aí você pergunta, como é que o senhor resolveu esse negócio? Foi problemático, né? Fui batizado várias vezes com um banho de xixi, que não sabia que quando levanta as perninhas eles ficam mais saudáveis para dar um banho na gente, né? E aí fui aprendendo, graças a Deus casei com uma esposa que já trabalhava na área médica, da saúde, então já tinha criado muita criança, já tinha feito muita troca de fralda, né? Já sabia se relacionar bem com troca de fralda daqui, troca de fralda dali, choro, como é que faz uma mamadeira de mucilão, ainda é mucilão, pais? Meus filhos agora estão grandão, ainda é mucilão ainda? Obrigado, para quem tem pequenininho, né? Ainda é mucilon, coisa boa, né? Eu tomei mamadeira de mucilon para provar, para ver como é que era aquele negócio, né? Bom, negócio de substância. E aí a gente vai tendo, eu aprendi a me relacionar com as crianças. Eu aprendi a amar crianças a partir do meu relacionamento com os meus filhos. Você não está vendo criança aqui na igreja, né? Mas vai ali do lado, misericórdia. Mas a gente tem um batalhão aqui de homens e mulheres que têm relacionamento com Deus, com a igreja e amam as crianças. E aliás, o quartel-general está precisando de novos soldados. Está precisando de voluntário para trabalhar com crianças. Estamos precisando de berçaristas. Você já viu quinta-feira? O berçário, as coisas funcionam aqui. Domingo de manhã funciona. Domingo à noite funciona. Você chegou de carro, teve lá uma turma maravilhosa, que eu sei que eles são maravilhosos, para receber você, para botar você naquele estacionamento. Aquele estacionamento não é nosso, é fruto do seu dízimo, é fruto da sua oferta. A gente paga um aluguel pelos 2 estacionamentos. Foi uma porta que Deus abriu. Como a gente tem relacionamento, e você tem relacionamento com o seu vizinho, vou contar a história para você. Os 2... eu não conheço nenhum dos 2. Conheci depois que a gente efetivou a negociação. Mas sabe como eles deram a chave da casa deles para a gente? Eles falaram assim para mim. Primeiro foi o estacionamento 1. Ele falou, eu moro num bairro e num condomínio onde tem vários membros da sua igreja e eles têm relacionamento comigo. Tudo gente boa. Tudo gente bacana pra caramba. São meus amigos, jogam bola comigo. Você pergunta, esse cara é crente? Não. Mas ele pegou a chave do imóvel dele, os 2, são 2 empresários distintos. Pegaram as chaves e falou assim, pastor, como o senhor só tem gente boa lá que se relaciona comigo, está aqui a chave da minha casa, está aqui o alarme, o segredo, o senhor pode administrar com a sua equipe o estacionamento para o pessoal. E aí me deu uma redução no preço, né? Glória a Deus por isso. Mas quem fez a ponte do relacionamento? Você. Diga para o seu irmão, foi você. Eu não sei quem são os vizinhos deles, mas foi um de vocês aí. Um bom relacionamento entre você e um empresário nos abençoou. E hoje você tem lá o espaço ali para você colocar o seu carro. A equipe que atende você ali, eles procuram ter um relacionamento com você, dando boa noite, né? Falando para você, ajusta o carro aqui, né? Coloca aqui nessa vaga, tenha paciência na hora de sair. E aí eu te peço, por favor, não saia arretado daqui não, nem chegue arretado não, porque eles estão fazendo tudo isso por amor. Quando ele falar com você, entenda, de repente é uma vaga que precisa ficar ali disponível. Se você chegou, teu carro está ainda obstruído, tenha um pouquinho de paciência. Não queira ir embora logo para casa e aí de repente lança sobre o irmão que está lá, adorando a Deus também, mas está te servindo, está tendo um relacionamento com você. Então que você tenha essa empatia. E posso te afirmar, está faltando gente lá fora também. Está faltando gente na cantina, não está, dona Judite? Aí, a dona Judite está falando, está faltando gente na cantina. Aliás, quando você vai lá ter relacionamento com a dona Judite, a equipe dela que faz coisas assim, deliciosas,
toda a verba que entra ali é para diminuir os custos com a criançada. Tem mais de 200 crianças ali. É papel, é caneta, é lápis, é tinta, é tudo lá no Geração Vida. E, aliás, estou precisando de professoras também. Pastor, falta tudo nessa igreja? Por isso você está aqui. Fala para o teu irmão, por isso você está aqui. Você veio completar a necessidade dessa igreja. Deus quer ter relacionamento com você, e na medida que você se envolve com a igreja, você vai ver como Deus vai se envolver com você, minha gente. Sabe como eu tenho sido abençoado por Deus? Porque eu decidi me envolver com Ele, ter relacionamento com Ele. E a partir do momento que eu comecei a me envolver com Deus e ter relacionamento com Ele, as portas na minha vida secular, na minha vida de relacionamento com pessoas, foram se abrindo. As minhas orações foram sendo respondidas mais rápidos. Eu disse para vocês, eu tenho um caderno de oração. Fala para o teu irmão, você precisa ter um caderno de oração. Ele não ouviu, fala de novo. Você precisa ter um caderno de oração. Para quê? Para você escrever a sua oração para Deus. Pedi, pedi. Batei, batei. Porque quem pede, recebe. E às vezes você esquece. Então bota lá no caderno. Quando a oração for respondida, dá um ok. Fala para Deus assim, valeu Deus, ok, está resolvido. Isso é importante para você intensificar o seu relacionamento de comunhão com o Pai. Buscando o Pai, tendo orientação do Pai. Vai fazer um negócio, vai comprar uma empresa, vai comprar um carro, vai comprar um apartamento, vai entrar num relacionamento amoroso. Relacionamento, escreve isso. Pai, estou precisando de uma esposa, estou precisando de um esposo, mas eu quero esse cara assim, 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 assim. Quero comprar uma casa, quero assim, assim, assim. Quero um carro assim. Pastor, detalhista. Sim, olha Gênesis capítulo 1, meu irmão. Teu Deus é detalhista. E Ele vai te responder na medida de que você se relaciona com Ele e diz para Ele aquilo que você quer. Olha o Deus que você adora. Olha o Deus que está dia após dia se relacionando com você. Então é importante você ter o seu caderno de oração. Embora sendo problemática a relação entre nós, cada um de nós temos uma matriz, cada um de nós foi criado por uma família, por uma forma de comportamento, de ideologia. Queridos, Deus ajusta todo mundo nessa panela chamada igreja. Você pode dar graças a Deus por esse lugar. E aqui a gente se entende. Como uma grande família, a gente de vez em quando quebra pau um com o outro aqui, no bom sentido, né? A gente brinca com o outro, a gente tem algumas, mas a gente está junto, se relacionando, crescendo, aprendendo. Claro que para você se relacionar, como eu disse, você precisa estar envolvido. Você já reparou como na família de vez em quando tem a briga de irmãos? E daqui a pouco está todo mundo brincando. Daqui a pouco o outro está pedindo o perfume do outro, né? O CD do outro, o iPhone do outro, e aí vai. É assim mesmo. É relacionamento. A gente vai crescendo. É um relacionamento de irmão com irmã. É um relacionamento de irmãos em Cristo. A igreja precisa se relacionar. A gente não pode entrar nesse lugar e encontrar nele uma mensagem de fast food. Não. Nós precisamos ter envolvimento uns com os outros, até porque a Bíblia nos chama de corpo. E cada um de nós aqui temos uma parte do corpo. Cada um de nós somos parte desse corpo de Cristo. E se você faz parte dessa igreja, se você está relacionado com esta igreja, se você faz parte dessa família espiritual, você é parte integrante deste corpo e você tem uma função no corpo. Todos os teus dedos têm uma função. A tua mão tem uma função. Então você tem um papel relevante nessa igreja. O relacionamento entre homem e mulher, entre marido e esposa. Agora esse relacionamento precisa ser intensificado. Diga,
intensificar o meu relacionamento. Porque se a gente não intensifica, fica aquela coisa meia boca. Qual é seu nome? Rossano. Onde você mora? Não sei. Quantos anos você tem? Não sei. Quem é seu filho? Não sei. Aquele relacionamento que você não sabe nada. A gente precisa intensificar. Ih, pastor, mas toda vez que eu me relacionei com alguém, eu me machuquei. Como eu disse para você, se relacionar com pessoas, nem sempre vai ser saudável, mas você vai estar crescendo. E de repente você vai ver que se relacionar com aquela pessoa que você queria tão intensamente, a princípio foi saudável, mas depois você viu que ela não era mais compatível. Você deixou de ser amigo dela, de ter relacionamento com ela? Não. Mas você agora não tem tanta aproximação como você tinha. Porque não há mais vínculo, não há mais nenhum motivo para vocês estarem intensificando. Então a gente precisa sair de uma área superficial e partir para um relacionamento profundo, tendo uma intimidade maior uns com os outros. Quando você então tem profundidade, você sabe então que agora cada item que você compra na cantina e a mão de obra toda que trabalha ali, tudo que você compra ali é doado para abençoar o Geração Vida, para diminuir as despesas com Geração Vida. Supre todas as despesas? Claro que não. Aí entra o seu dízimo, aí entra a sua oferta, aí entra o seu envolvimento como membro que adora a Deus diante do Pai. A gente não pode viver sempre com níveis superficiais e intermediários numa relação. Não. Porque senão a gente não cresce. A gente não conhece o outro. A gente não vai além. E o desejo de Deus no relacionamento é levar você além. Diga, me levar além. Mais uma vez, me levar além. E para você ir além, você precisa sair desse momento intermediário e se aprofundar. E um exemplo clássico, da profundidade de um relacionamento, a gente sabe muito bem que é a família. Quem conhece melhor você, pai, do que a sua mulher e seus filhos? Quem conhece você, mãe, melhor do que seu esposo e seus filhos? É dentro da família que a gente aprende o que é um relacionamento intermediário, o que é um relacionamento superficial, o que é um relacionamento profundo. E a relação que Deus quer ter com você e comigo é uma relação familiar, diga, familiar, de profundidade. O desejo de Deus na nossa convivência social aqui é que essa intimidade seja dia após dia intensificada. É você estar no dia do churrasco lá, comendo churrasco com seu irmão, mas também no dia que ele estiver no hospital, você está lá sendo alguém que vai estar cuidando dele. E se ele estiver chorando, você está chorando com ele. Você está sentindo a mesma dor que ele está sentindo, porque é seu irmão. É irmão em Cristo. E você, por ser amigo, você também trata aquela pessoa com intimidade. Agora, uma coisa importante no relacionamento é necessário equilíbrio. Diga, equilíbrio. No mundo que vivemos, o equilíbrio é fundamental. Porque tem gente que ela começa a se doar sem conhecer, instantaneamente quase, já diz aonde mora, já diz o número do seu telefone, já diz a senha do seu cartão para o outro, já se abre porque está tão carente de amizade que ele faz da vida dele uma carta lida. E nem sempre a gente pode agir dessa forma, a gente precisa ter equilíbrio. O equilíbrio adequado é fundamental em ambas as partes para que esse relacionamento vá crescendo dia após dia, vá sendo intensificado. Você não pode abrir certas intimidades para uma pessoa que você conheceu agora.
Irmã Edmeia, a irmã não pode abrir a sua intimidade para Paula. A irmã conhecia a Paula agora. E também a Paulinha não pode abrir a sua intimidade para a senhora. O tempo, se essa intimidade, se esse relacionamento for intensificado com essa pessoa que você conheceu hoje, é que vai abrindo espaços para você ir colocando para aquela pessoa as suas crises, o seu pedido de oração, as suas necessidades. Você está dizendo para ela: pô, você pode me ajudar em oração? Eu estou passando esse problema com meu filho. Ou você pode me ajudar em oração? Eu estou desempregado. Você pode me ajudar em oração? Eu estou precisando de uma resposta essa semana. Eu estou precisando de um amigo de oração. Pastor, amigo de oração, isso é importante no relacionamento? E como? Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro diga: esforça-te. Na vida cristã você precisa de amigos de oração. Você precisa de pessoas que orem por você. E quem vai orar por você? Quem tem relacionamento contigo. Só quem calça o teu sapato sabe a dor que você está sentindo. E essa pessoa vai ser um amigo de oração. Vai estar intercedendo por você, vai estar clamando por você, vai estar pedindo por você, vai estar dizendo para Deus juntamente com você, vai estar na brecha contigo. Vai ser o amigo mais chegado do que o irmão, intercedendo com você. Olha como é importante você ter amigos e ter relacionamento. Como é importante você pegar o telefone e falar assim: cara, estou precisando de oração agora, você pode orar por mim? E aí o cara lá do outro lado, por ser teu amigo, por ter relacionamento com você, fala assim: pô, para aí, cara, para onde que você está fazendo? Eu quero orar por você agora. Eu quero interceder pelos seus negócios. Eu quero interceder por essa semana. Eu quero ministrar cura. Eu quero profetizar, olha só que palavra, profetizar sobre a tua vida, a graça de Deus, a bondade de Deus. Eu estou sentindo no meu espírito e eu quero declarar uma palavra em fé sobre a tua vida, e com isso você vai estar abençoando aquela convivência, queridos. O relacionamento é como um remédio que cura a solidão. Quanta gente solitária hoje, hein? Quanta gente sozinha. Eu digo para vocês, eu moro em apartamento. A maioria das pessoas hoje, a gente não conhece quem é o vizinho do nosso apartamento de frente. Não é assim? Em Bangu ainda tem a rotina da gente botar a cadeira. Pelo menos quando eu morava em Bangu era assim, né? Ainda é assim ainda? Botava-se a cadeira, todo mundo fazia a roda, o vizinho passava aqui, a outra estava namorando ali, a gente já sabia quem era o novo namorado, né? Já sabia de tudo. Não sei mais, não moro mais em Bangu, né? Mas era assim antigamente. A gente botava as cadeiras. Ainda é assim? Não, já mudou, viu? O relacionamento mudou. As pessoas já não têm mais liberdade de botar a cadeira na rua para falar um com os outros, de conhecer todos os vizinhos. Agora é o celular, ó. Pois é, agora é essa ferramenta. Fala para o teu irmão assim: o celular, diga isso para ele. O celular... Ele não ouviu, diga de novo. O celular não substitui o seu toque, o seu sorriso, as suas palavras, o seu abraço, o seu carinho. Ele é importante, diga isso para ele é importante, mas ele não substitui. Olha nos olhos do seu irmão agora, diga isso para ele, você vai chocar ele. Ele não substitui você. Não substitui você, Aline. Não substitui você, Ronaldo. Não substitui você, Renan. Não substitui você, Luiz. E a gente está substituindo pessoas. A culpa é da ferramenta? Claro que não, a culpa é nossa. Mas que você saia daqui hoje, nessa primeira parte, tem mais. Tem coisas mais profundas. Hoje a gente está só comendo bolo pelas beiradas. A comida está um pouco quente, a gente está comendo as beiradinhas. Mas Deus tem mais. Mas que você saia hoje pensando já: quantas pessoas você está de mal? Vem cá, Gilmar, vamos fazer de mal aqui. Viu? Fui criança. Estou de mal com você. Brincadeirinha, eu amo Gilmar.
Ah, não é mais assim não? Na minha época era assim. Como é que é agora? Agora é assim. Ainda tem o quê? Ainda tem o corte ainda. Meu Deus do céu. Nem sabia dessa aí. Nova vida é cultura. Vem cá, Gilmar, não some não. Talvez você esteja aqui hoje e você entrou pela primeira vez nessa igreja e está falando assim: pastor maluco, não pregou nada sobre Jesus. Cara, estou falando de Jesus o tempo todo para você. Jesus não saía de casa sem antes atender qualquer pessoa. Jesus deixava a agenda dele para atender uma pessoa do outro lado do rio, porque ele queria ter relacionamento com as pessoas. Então esse assunto é altamente espiritual. Então se você entrou aqui talvez hoje, só para você sair pensando sobre isso, e você está... Como é que é o negócio aqui? Corta aí. Tem um corte. Como é que é o corte agora? Está cortado com seu pai. Assim é de bem? Então vamos voltar a ficar de bem. Assim é de bem. Então eu só ficava de bem com a turma. Então por isso que eu não sei como é que era o de mal, viu? O de mal corta, o de bem dá o dedinho, né? Talvez você esteja cortado aí com alguém. Talvez você ficou bicudo aí com a sua mulher, com o seu marido, com o seu filho, porque disse alguma coisa. Eu quero lembrar a você uma coisa que eu sempre digo aqui nessa igreja: a vida é muito curta, gente. A gente está vivo hoje, amanhã só Deus sabe. O que você tem que fazer? Ame bastante, beije bastante, abrace bastante. Se você tem uma mãe, um pai ainda vivo, cuide muito bem dele, tenha relacionamento com ele. Se você tem a sua esposa do seu lado, aproveite esse frio, dorma de conchinha, rapaz. Não pega seu cobertor e vai para o canto e o dela. Não é que ela tira sempre a coberta de mim, pastor. Pega um único cobertor, joga em cima dos dois. Se você não tem com uma esposa agora, fala com o pai: pai, eu preciso de alguém para dormir de conchinha comigo. E o pai vai providenciar para você. O pai sempre quer ver você feliz. Agora, se você pensar bem, às vezes a gente quebra o relacionamento por bobeira, gente. Às vezes a gente deixa de ter uma família saudável por bobeira. Ah, pastor, é que o senhor não conhece minha irmã, é que o senhor não conhece meu pai. Cara, eu não conheço, mas sei como é que é o gênero humano. Nós somos complicados. Você pode dizer isso? Eu sou complicado. Fala para você ouvir bem alto: eu sou complicado. Só quem descomplica a gente é Deus, minha gente. Então não adianta você interromper relacionamentos. Pense numa coisa: é melhor você estar sorrindo. É melhor você ter amigos. É melhor você ter alguém que você possa contar. Pastor, estou precisando de dinheiro nessa igreja. Não, você não está precisando de dinheiro, você está precisando de amigos. Porque se você tem amigo, o dinheiro chega. Já teve momentos na minha vida que eu estava duro igual um coco, minha gente. E aí liguei para um amigo, falei assim: cara, estou nessa situação. Ele, por ter relacionamento comigo, por me conhecer, por saber quem era eu e ter consciência do meu caráter, foi a mão de Deus sobre a minha vida. Também Deus já várias vezes me usou para ser mão dele na vida de outras pessoas. Teve uma vez que eu cheguei na casa do amigo com aquela mega pizza. E eu pensava assim, né? O cara está bem, 2 carros na garagem, tudo de bom e do melhor na casa dele. Só que eu não sabia que o cara estava desempregado. Estava vivendo um momento difícil. Aquela noite,
não tinha jantar. E aí quando eu cheguei com a mega pizza, falei, pô cara, pensei em a gente desenterrar esses ossos aqui e fazer uma festa aqui com essa pizza que eu comprei aqui lá na esquina. Ele, cara, você é a resposta de Deus na minha casa hoje. Estou cheio de fome, vamos lá. Gente, que é melhor do que isso? Você vê alguém sorrindo, porque você trouxe uma coisa tão simples, uma mega pizza, mas aquilo, na vida do outro, marcou uma história de relacionamentos. Resposta de oração foi a pizza. Atitudes que você nem imagina, comportamentos que você tenha com seu patrão, com seus amigos, com seu vizinho, você nem imagina, vai tocar e vai abençoar essa pessoa. Obrigado, Gilmar, te amo. Tenha relacionamento com seu irmão, mesmo sendo complicado, mesmo sendo difícil, mesmo várias vezes a gente querendo voltar para essa ferramenta aqui e nos isolarmos. Eu quero dizer uma coisa para você: vale a pena ter amigos, vale a pena fazer parte de uma grande família chamada igreja, vale a pena ter relacionamento com Jesus. Curva a sua cabeça. Pai, Tu estás entre nós. Um reino dividido, ele não subsiste. Foi Tu mesmo que disse essa palavra, Jesus. E é verdade. Um reino não subsiste quando há divisão, quando há contenda, quando há separação. Lares, quantos lares não tem mais o sorriso porque teve briga? Quantos filhos não falam com pais e pais não falam com filhos porque estão magoados, o relacionamento foi quebrado. Mas nesta noite, Senhor, Tu trouxeste essa pessoa aqui a este lugar para dizer a ela que não vale a pena ficar rancoroso, não vale a pena ter um coração duro, mas Tu trouxe essa pessoa aqui para dizer a ela que vale a pena ela quebrantar o seu coração, que vale a pena ela caminhar mais uma milha com essa pessoa, que vale a pena, Senhor, ela perdoar essa pessoa, independente de quem está com a razão, porque o objetivo aqui, Senhor, é curarmos feridas. Talvez ela de fato esteja com a razão, Senhor, mas o que adianta eu ter a razão e ficar só? O que adianta eu ter a minha razão e viver isolado, sem ter um amigo para conversar, sem ter uma pessoa ao meu lado? Quantos casamentos estão vivendo um relacionamento tão frio, porque não há mais intimidade, não há mais relacionamentos? Quantas mulheres não conseguem mais se entregar ao seu marido, e quantos maridos não conseguem mais se entregar às suas esposas, porque o relacionamento está quebrado? Mas que nesta noite, Espírito Santo, você possa entrar nesta vida e ministrar a cura que ela precisa. Tu possas ministrar o perdão e a graça. Tu possas transformar essa mentalidade e mostrar para essa pessoa que vale a pena ela dar mais uma chance, vale a pena ela caminhar mais uma milha, vale a pena ela ter relacionamento, mesmo sendo complicado o ser humano. Porque a gente não foi feito para viver sozinho, Deus. O ser humano foi feito para viver em família. E que o Teu Espírito possa soprar, Senhor, sobre nós esta unção, esta graça, este poder, no nome de Jesus. Temos visto como Tu és bom, como Tu tens cuidado de nós, como Tu tens cuidado dessa igreja, como Tu tens cuidado desse povo. Portanto, no nome de Jesus, nós ministramos, Senhor, uma unção de amizade neste lugar, de comprometimento, de cumplicidade,
de família, de fato, que esse slogan que temos, a família da fé, seja de fato um slogan marcado na nossa vida comportamental de relacionamento uns com os outros. No nome de Jesus, abençoe, Senhor, cada um dos meus irmãos. Eu profetizo uma semana abençoada, uma semana de milagres, uma semana de perdão, uma semana de reconciliação. Se alguém estava aqui, Senhor, com o seu coração partido, que ele vai sair desse lugar agora para se reconciliar, para abençoar, para caminhar mais uma milha, para entender, sim, Senhor, que todos nós somos pessoas que precisamos do Teu tratamento, da Tua graça e da Tua misericórdia. Fica conosco, dai-nos, Senhor, uma semana próspera e abençoada, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus, o grande amor do Espírito Santo, as suas doces consolações acompanhem você para uma semana de conquista e vitória. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Deus te abençoe, uma boa semana. Amém.